Fala galera, tudo bem? Eu me chamo Thiago, faço parte do Ministério CAIS. A gente está fazendo essa semana uma sequência de vídeos de devocional, né? E hoje é o segundo dia, a gente vai falar sobre por que eu devo ler a Bíblia. O primeiro ponto que eu queria falar é sobre relacionamento com Deus. Ler a Bíblia nos faz conhecer mais a Deus, né? Faz a gente entender um pouco a maneira, quem Ele é, primeiramente, né? Qual o objetivo de Deus. Por exemplo, lá em Gênesis a gente vê que Deus, ele criou o céu, a terra, os animais, a natureza, mas Ele ainda não ficou satisfeito. E aí Ele criou o ser humano para se relacionar com Ele. A gente vê que Deus, um dos objetivos de Deus, um dos propósitos de Deus, o que Ele quer é um relacionamento conosco. Então isso a gente vê a partir da palavra, da Bíblia. E saber o que Deus tem como objetivo nos ajuda também a estabelecer essa conexão com Ele. E se eu sei que o propósito de Deus é o relacionamento, eu sei que eu posso me chegar e querer me relacionar com Ele a qualquer momento, sabe? Não importa como eu tô. Muitas vezes a gente chega em casa e a gente não encontra ninguém para conversar, ou a gente não confia nas pessoas para conversar, mas em Deus a gente pode conversar com Ele, a gente pode se sentir seguro e a gente sabe que Ele sempre vai estar lá, sabe? Na Bíblia Ele sempre teve a favor do seu povo, Ele sempre teve fazendo com que o povo vencesse as guerras e tudo a favor do seu povo. E também para restabelecer o relacionamento conosco, né? Esse relacionamento foi perdido através do pecado. E quando Jesus morreu por nós, justamente para isso, para restabelecer esse relacionamento. Então entender como Deus opera, né? A gente pode ver na Bíblia como Ele age, se Ele nos ouve, se Ele quer, né, nos ouvir. E se Ele nos responde, é muito importante pra gente ter esse relacionamento com Ele. E a Bíblia nos traz tudo isso, sabe? Desde quando nós somos criados, toda uma vida de gerações que já viveram, né? Antepassados nossos, de ensinamentos que eles deixaram, até o fim dos tempos, que tá em Apocalipse. A Bíblia também fala um pouco, no meio da Bíblia ali, sobre os fins dos tempos, enfim. Então, a leitura da Bíblia é muito importante pra gente entender quem Deus é, o propósito dele, o que Ele de fato quer, né? Uma outra coisa que eu acho muito importante os tempos de hoje, que nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia, né? A gente tem passado por essa crise mundial porque, de certa forma, tem gerado desemprego e, enfim, tem vivido uma certa praga, que é esse vírus, e uma crise também financeira, e um tempo meio difícil, de muito medo das pessoas. Mas o que isso tem a ver com o porquê devo ler a Bíblia? É uma coisa que eu estava notando, né, nesse tempo, que algo muito interessante é que a Bíblia nos prepara para esse tempo também. Então, às vezes a gente lê a Bíblia, por exemplo, o Velho Testamento, lá nos profetas, também nos reis lá, onde tem as guerras, as batalhas, a gente fala, nossa, mas isso não acontece no tempo de hoje, por que eu vou ler o Velho Testamento, por que isso, por que aquilo? Mas isso não é verdade, na minha opinião, né? Por exemplo, lá em Joel, ele é um profeta que profetiza sobre o povo de Judá, e ele fala sobre uma praga e uma crise que está tendo, né? Uma seca. Ele fala a respeito do que está acontecendo em relação à crise, à praga, no caso, e fala o que Deus espera desse tempo. Então a gente muitas vezes pensa que isso só acontecia naquela época e tal, mas olha o que está acontecendo hoje. Quem já tem esse hábito de leitura da Bíblia, já conhece as Escrituras, conhece principalmente essas passagens que falam sobre as pragas, vai estar de certa forma mais preparado para esse tempo. Vai ter uma fé maior, porque por ver que no final de contas, em todas as pragas, Deus fez presente, Deus honrou o seu povo, digamos assim, teve misericórdia do seu povo e salvou o seu povo de toda essa praga, de toda essa crise, esse tempo horrível que eles viveram, gera mais fé para esse tempo para nós, né, nos dias de hoje. Eu vejo muito a fidelidade de Deus em tudo isso, sabe? Então, quando chegou esse tempo, essa pandemia, hoje, eu fui recordar esses textos, sabe? Fui buscar uma resposta para esse tempo na Bíblia. Cara, Deus foi fiel em todo o tempo. E eu creio que Ele vai ser agora com a gente também. Nós devemos nos apoiar apenas na palavra de Deus, porque Ele garante que a palavra é viva, que a palavra é verdadeira e que Deus não muda. A promessa que Ele faz, a promessa que Ele fez a Noé lá atrás, a aliança que Ele fez com Noé vale até hoje. Os descendentes de Abraão, a promessa que Ele fez a Abraão vale até hoje. E se cumpriu. Apesar de Abraão ter morrido, ele nem viu tudo isso, toda a nação gerada a partir dele, mas Deus honrou esse compromisso com ele. Quero também ler um versículo aqui que eu acho muito interessante sobre se apoiar na palavra. Joel, capítulo 1, versículo 5. Acordem, beberrões, acordem e chorem, vocês que gostam de vinho, pois as uvas foram destruídas e não haverá vinho novo para beber. Então, nesse tempo de crise, os gafanhotos comeram, né, toda a plantação, toda a comida deles, e também estava tendo a seca, mas o povo estava achando que estava tudo bem, que as coisas iam passar, que era só esperar, flores do campo, digamos assim, iam nascer de novo, as uvas iam crescer, as árvores iam frutificar, mas não era sobre isso aquele tempo. Deus queria que o povo dele voltasse a ter relacionamento com Deus, aproveitasse aquele tempo de crise, de um tempo difícil mesmo, para se voltar a Deus, buscar em oração, em jejum. Deus fala para o profeta falar isso para o povo. Peçam a eles que se reúnam nos templos, Deus falava. Façam um dia de jejum, clamem a mim, orem a mim, se voltem a mim. Eu vejo muito isso, a gente tem se apoiado nas coisas que a gente tem aqui
nas coisas que acabam. Aqui pra eles, ó, os beberrões, eles gostavam de festejar, então não adianta a gente querer festejar nesse tempo, porque a gente pode festejar, a gente pode achar que tudo pode, vai passar, mas e aí? E se acabar o arroz, o feijão, se acabar a uva, como diz aqui, né? Que as uvas foram destruídas, então não vai haver vinho novo. A única coisa que a gente pode se apoiar de fato nesse momento é em Deus e na palavra dele, que a palavra dele sempre irá se cumprir, para sempre. Ele não muda. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Tem muitos pontos a trazer, né? Sobre por que devemos ler a Bíblia, tem diversas importâncias. A gente pode trocar mais ideias sobre isso, se vocês quiserem estar mandando direct aí na nossa página. Vai ser um prazer, na verdade, poder trocar experiências, também saber o que vocês acham desse assunto, pontos que a gente também não sabe, mas vocês tiveram essa experiência com Deus sobre isso. Creio que vai ser bem edificante pra gente trocar essa experiência. Então, se vocês quiserem estar mandando aí pra gente conversar, vai ser legal. Minha reflexão pra hoje era isso. Deus abençoe o dia de vocês, que vocês se voltem às Escrituras, estejam lendo a Bíblia, tenham um relacionamento com Deus. É isso.